noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que, antes de mais nada, eu queria, enfim, agradecer a cada um, né, esse esforço de quinta-feira, estar aqui com a gente. E a gente sabe, né, falando de sociedade civil para sociedade civil, que vivemos momentos bastante desafiadores. Então, é sempre, acho que essa união de forças e ver esses quadradinhos aqui, ligados por uma causa tão importante, dá sempre um calorzinho no coração. Então, de mais nada, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. E aí, como a Carol colocou, eu queria aproveitar esses minutos da minha fala inicial para compartilhar com vocês, assim, né, pensando nessa nossa discussão de captação, alguns pontos sobre esse caminho, né, que eu brinco que é um caminho de venda e engajamento, né? Como é que a gente consegue engajar mais pessoas para assegurar a sustentabilidade das organizações, a realização dos projetos, em pautas, eu até coloquei aqui na minha apresentação como título, em pautas que eu estou chamando de agendas sensíveis, né? Porque a gente sabe que, além dos desafios de captação que organizações da sociedade civil, né, têm por excelência, assim, né, assim, por excelência, digamos assim, trabalhar com temas que, por vezes, tem um entendimento público mais difícil, sobretudo quando a gente está, né, no momento, quando a gente olha o cenário do Brasil, um cenário econômico super desafiador, muito desentendimento sobre a discussão na pauta de segurança pública, a instrumentalização de muitas das agendas com as quais as organizações de vocês trabalham no debate público. A gente sabe que esse desafio, ele ainda, né, tem aí algumas camadas a mais de complexidade. Então, acho que, assim, o ponto de partida dessa fala, né, desses meus pontos iniciais, exatamente assumindo esse desafio da agenda. Então, como que a gente tenta tornar nessa nossa dinâmica de captação, às vezes, essa agenda mais palatável e, eventualmente, engajar novos apoiadores nas ações, nos projetos e nas organizações, no apoio às organizações de vocês. Então, o que eu pensei em compartilhar com vocês obviamente, né, acho que a gente tem um grupo de organizações com diferentes abordagens, diferentes experiências nessa área, diferentes escopos de atuação. Então, obviamente, eu tentei fazer alguns pontos mais gerais para que a gente siga depois na discussão. Então, eu queria falar com vocês sobre quatro pontos, então, que eu estou chamando de núcleo duro das informações, do que vocês já fazem, do que as nossas organizações vêm fazendo aí ao longo do tempo. Às vezes, no frigir dos ovos, ainda mais trabalhando, né, com assuntos tão urgentes, a gente acaba perdendo um pouco até a nossa capacidade de contar sobre a nossa história, né? Informações que são, assim, tão, em teoria, simples, acabam se perdendo no meio, né, do nosso dia a dia. Então, falar um pouquinho sobre isso, e essas informações, elas são muito necessárias para que a gente engaje mais apoiadores nas nossas pautas e projetos e ações. Uma questão de mapeamento desses potenciais doadores. Aqui eu vou falar na minha fala, sobretudo, de pessoas físicas. A gente sabe que, enfim, né, captação envolve aí um combinado de atores, né, fundações, outras organizações, mas aqui a minha conversa ela vai sobretudo na questão da dinâmica de doadores individuais, que enfim, onde a minha experiência está centrada. Eu vou falar um pouquinho sobre essa construção do que a gente pode chamar do caso de apoio. Então, como é que a gente vai contar essa história para engajar pessoas, novos apoiadores aos projetos e às organizações, e falar um pouquinho de algumas reflexões sobre como que a gente não só amplia, mas mantém o engajamento de eventuais apoiadores. Então, aqui, pensando nessa dinâmica do núcleo duro de informações, às vezes, quando a gente, né, inicia, e aqui acho que muitas organizações, obviamente, já têm isso muito mais estruturado, mas algumas informações básicas acabam passando um pouco, né, sai um pouco do nosso radar. E aí, a gente pode pensar em questões como informações, dados sobre qual é o orçamento da organização, qual que é o custo dessa organização, não necessariamente só o custo do
dos projetos, né? Muitas vezes a gente associa a captação a um projeto específico e a gente acaba esquecendo dos custos das organizações. A gente sabe que, né, captação institucional, né, já ainda é uma complexidade ainda maior, mas é importante a gente conseguir reunir essas informações sobre o custo da operação da organização, não só os custos de projeto, e também fazer um diagnóstico sobre as próprias capacidades institucionais e se eventualmente nessa projeção desse caso de apoio, a gente vai precisar eventualmente, aqui tem uma dinâmica de capacidade institucional que eu preciso reforçar, ou que eu não tenho e eu vou precisar para fazer avançar nesse projeto, é um projeto que eu já tenho ou é um projeto novo. Então, um pouco fazer um mapeamento dessas informações bem básicas, assim, da organização, mas que muitas vezes na conversa de captação a gente acabam saindo do nosso radar. E aí tem uma coisa importante, aí eu falo, né, assim, por mim mesma, muitas vezes a gente esquece até de colocar nessa história que a gente vai contar a história dos nossos resultados e dos impactos do trabalho que já vem sendo feito, né, e acho que sobretudo no terceiro setor, que a gente tem às vezes um combinado entre o trabalho e o engajamento, a gente assume como dadas as informações que muitas vezes a outra pessoa não tem. Então esse exercício de pensar nesse histórico de resultados e de impactos, antes dessa conversa de captação, é sempre um exercício importante que vai ajudar bem a gente a desenhar esse caso, né, de pedido de apoio. E aí, obviamente, aqui a gente pode pensar num quebra-cabeça presente, passado e futuro, né? Então, presente, o que eu tenho de recursos e custos da organização, passado, o que a gente já fez, né? Qual é a jornada desse caminho, os resultados e os impactos, e uma análise de futuro, que é para onde a gente quer orientar essa captação, quais são aí as previsões da organização, qual frente de ação a gente quer reforçar. Então essa linhazinha, né, presente, passado e futuro, ajuda a gente nessa conversa, nessa abordagem com potencial doador. E aí, enfim, em termos mais concretos, como é que a gente começa, eu não sei aqui quantas organizações já fazem esse tipo de trabalho de captação individual, então para algumas isso aqui talvez seja assim, muito básico, mas para as organizações que ainda não fazem ou que querem reforçar, acho que tem três coisas, três vias importantes de pensar para mapear esses potenciais doadores, apoiadores. Então, esse processo de mapear quais são pessoas que eventualmente são mais sensíveis à causa. E aí, gente, as fontes de informação são as mais diversas possíveis, né? Hoje em dia a gente tem até desde redes sociais onde as pessoas se manifestam, uma entrevista aqui, são as redes das organizações que fazem trabalhos correlatos ou eventualmente com temas que dialogam com o tema do apoio a egressos, as organizações que têm conselhos formados, muitas vezes os próprios membros dos conselhos são fontes importantes para a gente mapear esses potenciais apoiadores. E para as organizações que eventualmente já têm apoiadores, né, pessoa física, e pensando desde assim, né, o apoiador ali, né, o pequeno apoiador, o médio apoiador, muitas vezes esse apoiador, essa pessoa mais sensível, que conhece a organização, ou o trabalho, enfim, mais engajado na temática, ele mesmo ou ela mesma pode ser um ponto importante que traga outros potenciais apoiadores. Então, a gente tem aí são apoiadores dos apoiadores. Como é que a gente usa essas pessoas, esses nossos contatos, para fazer o mapeamento dessas redes de pessoas que, eventualmente, a gente possa apoiar. E aí, gente, eu só queria fazer assim, um breve parênteses, porque hoje eu trabalho, né, no Igarapé, que é uma organização aí de um porte, né,
médio para grande, digamos assim, mas eu trabalhei muito tempo numa organização muito pequenininha em São Paulo e com uma dinâmica de engajamento de apoiadores bastante distinta, mas que passava basicamente pelas mesmas... enfim, o fio condutor da abordagem era bastante similar. Então, só fazendo esse pequeno parênteses aqui. E aí, já encaminhando aí do meio para o final da apresentação, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns pontos dessa história que a gente vai contar para engajar esse potencial apoiador, né? E aí, sobretudo, considerando aquele ponto que eu mencionei no início, que é a dificuldade, eventualmente, né, de engajar as pessoas e apoiadores nessas agendas sensíveis, e aí vocês, mais do que ninguém, já devem ter ouvido muitas coisas, né, sobre o trabalho com egressos. Tem uma questão que é importante para a gente pensar em como contar essa história e engajar esses potenciais apoiadores, que é reforçar, né? Por que a gente trabalha com esse tema? Quais são os problemas que a gente quer resolver? Porque não necessariamente, obviamente, esse potencial apoiador ele vai ter um conhecimento amplo sobre a temática dos egressos, ele vai compreender quais são os impactos dessa agenda num espectro maior. Então, é importante que nessa abordagem com esse potencial apoiador, a gente consiga, de alguma maneira, encaixar esse tema, que não é um tema exatamente palatável, né? Eu brinco que captar para a educação é sempre mais fácil, né? As pessoas têm isso muito mais concreto, assim, né? Eu vou ajudar a construir uma escola, né? A criança tem um imaginário muito positivo associado a determinadas pautas, e vocês, assim como Igarapé, não necessariamente trabalham com pautas que, né, o imaginário positivo vem associado nessa conversa. Então, a gente precisa, de alguma maneira, criar nessa abordagem com potencial doador, desculpa, esse imaginário mais positivo do impacto dessa causa. E aí, associar, por exemplo, né, a questão do trabalho com os egressos, com outros temas que eventualmente sejam de interesse desse potencial doador. Gente, eu vou fazer só uma pausa para tomar uma água aqui, porque eu vou falando como uma matraca. E aí, aqui, por exemplo, especificamente com relação aos egressos, eu trouxe dois recortes, né? Então, eventualmente, esse potencial doador, ele não é de cara tão sensível à questão como um todo, mas talvez um recorte que fale sobre a importância do trabalho com mulheres egressas pode ser uma porta de entrada para a conversa com esse potencial apoiador. Eventualmente, um recorte sobre jovens egressos pode ser outra porta de entrada para esse potencial do apoiador ou apoiadora. Então, acho que um desafio que a gente tem de cara, mas que assim, é um exercício bastante interessante, é fazer exatamente essa associação das pautas, né, dessa agenda com a qual as organizações de vocês trabalham, com outras agendas que possam mobilizar o interesse desses apoiadores. Um segundo ponto que é importante a gente pensar nessa história que a gente vai contar para a captação é sempre reforçar as forças das organizações de vocês e da trajetória dos projetos e das ações que vocês vêm fazendo, né? Isso pode parecer simples, mas a gente esquece de fazer essa parte, né? Muitas vezes na abordagem da captação, como obviamente estamos todos ali nos bastidores preocupados para pagar, fecha a conta, como é que a gente vai segurar os salários e o próximo semestre, o próximo ano, a gente acaba esquecendo na abordagem de falar sobre a fortaleza, né, e as forças do trabalho que já foi feito e que já vem sendo feito pelas organizações. Então aqui eu fiz algumas, pensando nessa história, então a gente tem essa, né, assim, como é que a gente ressalta essa trajetória, pensando em trazer
histórias de impactos e de resultados mais concretos, que essa trajetória, que sejam facilmente compreensíveis, né, para essa pessoa com quem a gente está conversando, quais são os planos de futuro para a organização, e dentro dessa lógica de falar muito mais sobre as forças, obviamente que, né, a gente tem aí um equilíbrio entre precisamos de apoio, né, senão obviamente essa conversa não estaria nem acontecendo com esse potencial apoiador ou apoiadora, mas a venda, digamos assim, ela não é necessariamente sobre as necessidades da organização, mas sim sobre a força e como que esse potencial apoiador, ele pode fazer a diferença nesse jogo. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é como é que a gente faz né, para a gente escrever essa história, nessa abordagem para captação, como é que a gente combina, eu coloquei uma dinâmica literalmente coração e razão, como é que a gente traz para uma pessoa que não necessariamente tem conhecimento, um conhecimento aprofundado, ou tem experiências com essa temática, como é que a gente traduz e humaniza essa necessidade, né? Então, como é que a gente faz uma combinação entre essas histórias de impacto, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas, e acho que a gente não pode esquecer, né, dessa coisa simples, que são pessoas apoiando outras pessoas, que fazem trabalhos com outras pessoas em uma situação de maior vulnerabilidade. Como é que a gente combina essa sensibilização com números desses resultados e desses impactos que apoiem essa tomada, né, de decisão do apoiador e do apoiador. Do potencial apoiador ou apoiadora. Tem um exercício também que às vezes funciona, nem sempre ele é tão simples, mas às vezes esse exercício de quantificação, ele pode ajudar nesse contar dessa história. E o que eu estou querendo dizer com esse exercício de quantificação? Vocês já devem ter visto, assim, Médicos Sem Fronteiras, algumas organizações, Visão Mundial, outras organizações de educação, por exemplo, elas utilizam muito o recurso de você conseguir mostrar para esse potencial apoiador quanto X dinheiros que ele vai doar pode resultar na prática, na transformação da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, com R$500 por mês, você assegura que uma criança tem acesso a ABCD. Às vezes, essa não é um exercício simples, sobretudo dependendo, né, dos projetos e das abordagens de atuação das organizações de vocês, mas às vezes conseguir quantificar para esse potencial apoiador, então, assim, o que esse apoio na prática pode representar na vida dessa pessoa que vai ser beneficiada por esse projeto ou por uma ação em específico, pode ser um caminho interessante. E aí, obviamente, tem uma parte mais prática, que é como é que a gente vai apresentar, e aí, obviamente, isso muda muito, dependendo, né, do escopo de trabalho da organização, de como esse financiamento funciona, de qual vai ser a prioridade do projeto que vai ser apresentado, da ação que vai ser apresentada, das capacidades de apoio que esse apoiador ou essa apoiadora vão ter, porque a gente pode sair, né, desde um apoio de R$20 até um apoio de alguns dígitos a mais nessa doação. E aí, pensando nessa estrutura de formato de apoio, o que eventualmente vai funcionar melhor? Será que é esse pedido para um apoio pontual emergencial, para a gente, né, reagir a uma situação eventualmente de urgência? Ou, eventualmente, esse apoiador com quem eu estou conversando, dependendo de para onde, né, esse caminho seguir, se eventualmente ele pode ser um apoiador ou uma apoiadora, que a gente consegue fazer um trabalho de um compromisso de médio e longo prazo. E aí, obviamente, esse médio e longo prazo depende muito da perspectiva de atuação de cada uma das organizações. E aí, um último ponto, para a gente pensar nessa, né, uma coisa assim mais prática, obviamente que a gente tem muito para falar sobre né, o nosso trabalho, mas idealmente é importante que a gente tenha para essa referência dessa conversa. E muitas vezes essa conversa não acontece, né? A gente manda algum material antes para a conversa acontecer depois. É importante que a gente consiga contar essa história pensando nesses elementos-chave de uma maneira bastante sucinta. Aqui, enfim, 2 ou 3 páginas. Não sei se a Dandara está aqui, mas talvez ela ache até inclusive que 3 páginas é um pouco demais. Mas assim, pensar
pensar em como a gente consegue contar essa história de uma maneira bastante resumida, para que ela seja ou uma síntese, né, desses pontos mais importantes, que subsidiou uma conversa, ou para que esse documento seja um documento que possa abrir portas para novas conversas, quando esse contato, né, direto não acontece de maneira prévia à apresentação dos projetos ou da organização. E aí, uma última coisinha que eu queria comentar com vocês. Por que eu não estou conseguindo passar? Opa, aqui. Um último ponto que eu queria trazer para vocês, claro que acho que tem uma preocupação inicial, que é como a gente consegue inserir essa agenda de captação de pessoas físicas, né, que é um super desafio para todas as organizações, independentemente do tamanho da organização e do modelo que for privilegiado. Como é que a gente consegue, além de engajar essas pessoas inicialmente, como é que a gente consegue mantê-las, né? Como é que a gente consegue manter esse apoio de uma forma mais perene. E aí, dois pontos que eu queria trazer aqui para vocês, pensando nessa coisa da perenidade, por um lado, pensando nessa nossa história que a gente vai contar, e aí aquele ponto que eu falei de como é que a gente eventualmente traduz essas agendas que têm um apelo de opinião pública mais difícil, que as pessoas às vezes têm uma maior dificuldade de entender por que a gente está priorizando o trabalho com egressos e não outras agendas. Como é que a gente reforça essa construção desse apoio de uma forma que ele fale também aos valores e aos interesses dessa pessoa, desse potencial apoiador e dessa potencial apoiadora. Obviamente que isso às vezes inclui, gente, quase um serviço assim, uma etapa de investigação, sabe? Então, eventualmente, essa pessoa, quais são, enfim, os interesses que ela tem, eventualmente alguns pontos da própria trajetória da vida, né, dessa pessoa, ou o ambiente onde a gente vai encontrar com elas, quais são essas informações, eventualmente, que a gente pode colher para que essa conversa, essa abordagem, ela consiga trazer paralelos com os valores e os interesses desse apoiador ou dessa apoiadora. Porque aí tem um passo, na verdade, e aí eu já finalizo por aqui, que é a gente pensar esse apoiador e essa apoiadora não só como um provedor de dinheiros, né, que são fundamentais, a gente está falando aqui de captação exatamente porque a gente precisa, né, se preocupar com a sustentabilidade das organizações e realização dos projetos, mas como é que a gente pode começar a pensar essa relação com o apoiador como uma relação não só como de apoio ao projeto, à organização, mas como um apoiador da causa. Esse passo, assim, além, acho que de ter, né, uma questão humana importante, ele pode fazer com que eu tenha como resultado uma espécie de fidelização desses apoios com um potencial efeito multiplicador. Então, uma pessoa que se percebe, que se entende parte da defesa dessa causa, ela pode ter um efeito de engajar outros apoiadores nas organizações, nos projetos de vocês, de uma forma, às vezes, mais célere do que a nossa própria abordagem. Então, eu queria, enfim, finalizo com esse ponto. Eu acho que tem como é que a gente muda um pouco a chave da captação para também, nesse pedido, nessa construção da relação com o apoiador ou com a apoiadora. Obviamente que vai ter gente que não vai, assim, vai dar o dinheiro e não vai querer nem saber de mais nada, mas como que a gente, eventualmente, muda um pouco essa chave para que essas pessoas se sintam parte dessa mudança que é viabilizada pela atuação das organizações de vocês.